Esse foi o resultado quando eu verifiquei a glicemia capilar de um dos meus pacientes. E se fosse você nessa situação, você sabe o que isso significa e como tratar e resolver esse caso clínico? Você, alguma vez, já se sentiu perdido na hora de montar um plano de cuidados de enfermagem para o seu paciente? E mais perdido ainda para entender um caso clínico complexo? Então, essa aula é para você. Aqui você vai aprender muito além da teoria, vai aprender a desenvolver o seu raciocínio clínico. Então, prepare-se para ganhar mais segurança, agilidade e se destacar como um profissional diferenciado. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de darmos início à aula, já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também querem se tornar profissionais diferenciados, assim como você. Primeiramente, o que é um raciocínio clínico? Um raciocínio clínico é um processo cognitivo complexo que vai te permitir integrar informações, conhecimentos e fatores contextuais para tomar decisões de cuidado. A importância para a enfermagem é riquíssima, pois, através do raciocínio clínico, garante uma assistência de qualidade, segura, eficiente, promovendo a autonomia do profissional e rompendo com aquela prática mecanizada, prestando uma assistência de excelente qualidade. Essa habilidade do raciocínio clínico ela é crucial para a tomada de decisão em todas as etapas da sua assistência, incluindo todas as etapas do processo de enfermagem. Inclusive, aqui no canal, nós já temos um vídeo de como colocar esse processo de enfermagem na prática. Então, o raciocínio clínico ele te permite um processo cognitivo, ou seja, aquela habilidade de pensamento complexa que vai ser usada para analisar situações clínicas e tomar decisões corretas para cada paciente. Além disso, te permite uma integração de informações. Então, envolve a integração de dados clínicos, de conhecimentos científicos, de fatores do paciente para que você possa encontrar padrões fisiopatológicos para entender o caso clínico desse paciente e, fazendo tudo isso, leva à tomada de decisões corretas e adequadas, levando em consideração todos os riscos e benefícios da assistência daquele paciente. As etapas, elas podem variar de paciente para paciente, dependendo do caso clínico que o mesmo se encontra. E qual a importância para a enfermagem? Você, como profissional da enfermagem, vai utilizar um raciocínio clínico, pois traz assistência de qualidade, então torna a prática do cuidado mais pensada, mais sustentada pela ciência. Lembra que enfermagem é ciência, e menos aquela assistência mecânica ali, garantindo uma qualidade e eficiência para cada paciente que você for atender. A autonomia profissional, então traz mais visibilidade para a sua assistência, confiabilidade dentro da equipe multiprofissional. E, sem dúvida alguma, você vai fazer a aplicação através do raciocínio clínico do processo de enfermagem. E assim você consegue interpretar todos os sinais e sintomas, tomar decisões baseadas em evidências científicas na sua experiência como profissional, vai prever e organizar as ações e recursos necessários para a sua assistência. Você aplicando continuamente o raciocínio clínico em todos os seus pacientes, você consegue analisar e resolver o problema de saúde daquele paciente, porque lembra, a sua assistência ela tem que ser resolutiva, ela tem que trazer solução para aquele paciente. E trazendo uma abordagem holística, individualizada, você consegue trazer uma assistência resolutiva. E quem vai usar um raciocínio clínico na prática? Tanto você que está estudando ou já é enfermeiro, e para você também acadêmico do técnico ou se já é formado em técnico de enfermagem. Para quem é enfermeiro, vai liderar todo o processo de enfermagem, utilizando o raciocínio clínico em todas as etapas do processo de enfermagem. Vai servir para você tomar decisões complexas, então analisar informações, questionar pressupostos e avaliar diferentes perspectivas para a tomada de decisões clínicas complexas e autônomas, gerenciar a assistência. Então, através do raciocínio clínico, você consegue interpretar as respostas humanas ao problema de saúde do seu paciente para selecionar quais as intervenções são mais apropriadas e avaliar todos os resultados alcançados, além também de investigar patologias raras. Então, a busca por conhecimento técnico-científico através da sua experiência que você vai ter com cada caso clínico do seu paciente, você vai saber lidar com
com todas as patologias, aquelas mais frequentes e as menos frequentes. Para quem é técnico de enfermagem, vai auxiliar para você observar a coleta de dados, tanto dados subjetivos quanto dados objetivos sobre o seu paciente, vai te auxiliar para você identificar alterações. Então, você só sabe o que é anormal se você conhecer o que é normal e o que é que está acontecendo de mudança no caso clínico daquele paciente sobre o seu estado de saúde. O raciocínio clínico também auxilia você a se comunicar com a equipe. Então, você buscar informações relevantes, você analisar também quais são as informações do enfermeiro do setor de forma clara, concisa, para contribuir também com a sua assistência através da execução dos seus cuidados com base no planejamento. Então, conforme o planejamento que foi estabelecido pelo enfermeiro do setor, você vai praticar através das intervenções de enfermagem. E aquele paciente se encontrava numa situação de HI, que significa alto, ou seja, indica que o nível de glicose no sangue do paciente está acima do limite máximo que o aparelho consegue medir, geralmente acima de 500 ou 600, dependendo também do modelo do glicosímetro. Então, antes de interpretar se isso é um achado anormal ou normal, você precisa conhecer que patologia esse paciente apresenta. Ele é um paciente diabético, então você precisa ter o conhecimento básico sobre diabetes. Então, diante desse e de qualquer caso clínico que você estiver diante, você vai utilizar um raciocínio clínico. E você vai passar por várias etapas dentro desse raciocínio clínico. Então, conhecer o paciente, o contexto do caso clínico dele, coletar as informações e pistas que podem levar a um diagnóstico, analisar as informações, identificar os problemas padrões, estabelecer objetivos e metas, colocar os planos em prática, revisar as condições do paciente e refletir sobre todo o processo. Então, dentro do raciocínio clínico, você vai utilizar o seu conhecimento, planejamento, ação e avaliação. É por isso que o raciocínio clínico está intrinsecamente ligado com o processo de enfermagem, sendo que o processo de enfermagem ele é um método sistemático que vai organizar a assistência e direcionar o raciocínio clínico. E o raciocínio clínico, por sua vez, vai ser a habilidade cognitiva, intelectual, que vai permitir o profissional analisar os dados, fazer inferências e tomar decisões baseadas em conhecimentos e evidências científicas. Dentro do processo de enfermagem, a gente tem várias etapas interrelacionadas e interdependentes. Nós vamos ter a etapa da avaliação, no qual aqui o raciocínio clínico ele é crucial para direcionar a coleta de dados. Então, é necessário que nessa etapa você utilize os conhecimentos para realizar uma anamnese completa, exame físico focado no que o paciente está apresentando, identificando as necessidades de saúde e as respostas humanas do paciente, em vez de focar apenas na doença. A aquisição de bons dados vai ser fundamental, vai ser a base para o seu pensamento crítico subsequente. Logo em seguida tem a etapa do diagnóstico. Aqui, um raciocínio clínico, ou seja, o pensamento crítico, vai permitir você analisar, interpretar todos aqueles dados que foram coletados na etapa anterior, fazer julgamentos clínicos, identificar padrões, formular diagnósticos de enfermagem precisos. Então, a interpretação aqui em relação aos dados anteriores, vai ser fundamental para nomear o problema de saúde do paciente. Logo depois, nós temos a etapa do planejamento. Aqui, o raciocínio clínico vai te guiar para trazer resultados esperados e selecionar as intervenções de enfermagem mais apropriadas e prioritárias para resolver ou mitigar todos os problemas que foram identificados naquele paciente. Isso envolve ponderar riscos e benefícios das intervenções que vão ser propostas. E logo em seguida, vem a etapa da implementação, ou seja, executar aquelas intervenções planejadas. Aqui você continua usando o raciocínio clínico para avaliar a resposta imediata do paciente, para ajustar a conduta se necessário e garantir a segurança e conforto do seu paciente. E vem a etapa da evolução, no qual aqui o raciocínio clínico é novamente empregado para avaliar se os resultados planejados eles foram alcançados. Então aqui você analisa os novos dados, faz inferências sobre a eficácia do plano de cuidados, decidindo se deve manter ou modificar
qualquer intervenção. Então, em resumo, o processo de enfermagem ele vai fornecer estrutura metodológica, enquanto o raciocínio clínico ele vai fornecer essa base cognitiva e intelectual que permeia em todas as etapas do processo de enfermagem, resultando em uma assistência qualificada e centrada nas necessidades do paciente. Lembra que aquele paciente estava com HI, então o primeiro passo é garantir que o resultado dele seja exato. Então, se necessário, repetir novamente o teste, avaliar os sintomas desse paciente, os sinais e sintomas que podem estar indicando uma hiperglicemia severa, como por exemplo uma sede excessiva, boca seca, necessidade frequente de urinar. Ter um raciocínio clínico para sua tomada de decisão. Então, o raciocínio clínico deve focar na urgência da situação. É necessário observar se na instituição que você está estagiando ou trabalhando existem protocolos específicos lá dentro ou orientações médicas específicas para resultados de valores de glicemia que são HI. Identificar as causas também, então perguntar sobre a última refeição, se fez muita ingestão de carboidratos, se fez o uso ou esqueceu dos medicamentos, especialmente ali da insulina, quanto à dose, quanto ao horário, se tem presença de infecção, se esse paciente está passando por um estresse físico, emocional recente, se está funcionando de forma adequada o glicosímetro e intervenções e condutas. Então, fazer uma comunicação imediata para o médico ou profissional de saúde que é responsável ali daquele setor, analisando o resultado HI, os sintomas que esse paciente possa estar apresentando, fazer uma administração de insulina corretamente, conforme a prescrição médica, nunca ultrapassar a dose prescrita, deve ser administrada conforme a prescrição, ficar fazendo monitoramento contínuo desse paciente após o uso da insulina, para monitorar se os níveis de glicose desse paciente, eles se estabilizaram, para avaliar quais são as respostas às intervenções que esse paciente está apresentando. Propor hidratação para esse paciente, então incentivar a ingestão de água, se o paciente estiver consciente, capaz de beber, para ajudar a gerenciar uma possível desidratação que possa estar associada a uma hiperglicemia severa, a menos que haja uma contraindicação médica. Fazer a orientação do paciente, então educar o paciente sobre a importância de monitorar a sua glicose regularmente, reconhecer os sinais de hiperglicemia e fazer uma ação rápida com esse paciente. Então, agregar tudo aquilo que você já tem conhecimento dentro de um raciocínio clínico, associando ao processo de enfermagem, é o que vai estabilizar o quadro de saúde do seu paciente e fazer com que ele saia dessa situação de HI, prevenindo complicações graves de hiperglicemia descontrolada. É claro que não acaba por aqui. Existem muitos outros conhecimentos em relação a esse assunto. Por isso eu te convido para participar do aulão desse mês de novembro, que inclusive está com desconto imperdível da Black Friday. Um desconto que vai te fazer você ter acesso a uma aula incrível, exclusiva, somente para quem participar do aulão, sobre os principais assuntos que são cobrados no processo seletivo. Então, para você que sonha em ingressar no mercado de trabalho, que sonha em se tornar um profissional diferenciado, você precisa ter acesso a essas temáticas. Então, não perca tempo, a sua chance de se tornar um profissional diferenciado é agora. Eu te aguardo no aulão e no nosso próximo encontro. Até mais!